Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter informações sobre o Centro Espacial da Amazônia, o último órgão criado pelo INPE que completou 13 anos em funcionamento no último mês. A gente vai mostrar um pouco do que é feito lá e por que ele é tão importante no combate ao desmatamento no país. Você também vai ver uma reportagem produzida pelo Brasil Consciência sobre o cargo, a carreira de ensino médio dentro da produção científica do país. O porquê é tão importante ter técnicos especializados no trabalho científico diário. E também informações sobre a posse do novo presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, o primeiro servidor de carreira do INPE a alcançar a presidência da Agência Espacial Brasileira. Veja como foi a cerimônia de posse. Daremos início, neste momento, à solenidade de posse do novo presidente da Agência Espacial Brasileira, AEB. Convidamos para compor o palco a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O presidente da Agência Espacial Brasileira, a ser empossado, senhor Marco Antônio Chamon. O senhor Carlos Augusto Teixeira de Moura, que foi presidente desta agência de 15 de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2023. A Agência Espacial Brasileira, AEB, órgão central do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, SINDAE, é uma autarquia pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável por formular, coordenar e executar a política espacial brasileira. Ouviremos, neste momento, o senhor Carlos Augusto Teixeira de Moura. Em seu nome, ministra Luciana, cumprimentamos a todas as pessoas que aqui vêm pela primeira vez. Sintam-se na casa do setor espacial brasileiro. Na pessoa do nosso novo presidente, saudamos a todos os que vêm para ficar, todos os que doam o seu conhecimento, seu tempo e sua energia para edificar. Seja muito bem-vindo, Chamon. Marco Antônio Chamon é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Engenharia e Tecnologia Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ITA, e doutor em Eletrônica pela Escola Nacional Superior de Aeronáutica e Espaço, na França. Com vasta experiência no campo espacial, ocupou posições de destaque ao longo de sua carreira. Foi coordenador do Programa de Satélites Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, coordenador de Gestão Tecnológica, coordenador substituto de Engenharia e Tecnologia Espacial e coordenador de Planejamento, Orçamento e Avaliação do Instituto. Também exerceu a função de gerente da Missão Espacial Sábia-Mar, dedicada a estudos oceanográficos. Ouviremos neste momento as palavras do novo presidente da Agência Espacial Brasileira, senhor Marco Antônio Chamon. Agradeço então à equipe pelo trabalho incansável para manter as atividades e os projetos do Programa Espacial Brasileiro. E eu vou me permitir um exemplo, e para ficar apenas em um, não serei longo. Menciono o esforço conjunto para realizar com grande sucesso a campanha de lançamento do satélite Amazônia 1 do Centro Espacial Satish Dhawan, na Índia, lançamento que ocorreu em 2021, fevereiro, em plena pandemia Covid-19. Acredito que alguns dos presentes estavam na Índia para esse grande momento do Programa Espacial Brasileiro. Isso só foi possível porque trabalhamos todos juntos. A AEB, o INPE, da qual eu sou originário, e o Ministério. E todos trabalhamos juntos para viabilizar o desenvolvimento, o lançamento e, hoje,
a operação em órbita desse satélite. Em recente discurso no Encontro de Ministros de Pesquisa e Inovação do G20, perdão. Portanto, no Encontro de Ministros de Pesquisa e Inovação no G20 na Índia, a ministra Luciana Santos reafirmou o compromisso do Brasil com a redução das desigualdades e das assimetrias em todas as suas formas. A ministra lembrou a necessidade do debate sobre a descarbonização da economia, a transição energética, o direito à saúde, o desenvolvimento sustentável da Amazônia, entre muitos outros temas que compõem uma grande agenda transversal de desenvolvimento do país. O Programa Espacial Brasileiro, cuja promoção está a cargo desta agência, trabalha e continuará trabalhando no sentido de contribuir para esses compromissos. Tenha certeza, ministra. Em um país continente com território marítimo expressivo e uma Amazônia legal de 5 milhões de quilômetros quadrados, um programa espacial se impõe naturalmente. O monitoramento contínuo de grandes extensões como a nossa somente pode ser adequadamente feito por meio do acesso ao espaço e pela manutenção de uma infraestrutura espacial consistente. Eu falo de satélites, lançadores, bases de lançamento, sistemas terrestres de comunicação e controle. Mas falo também de aplicações que utilizam a informação provida por essa estrutura espacial e que geram produtos e serviços para o governo, para o setor econômico, para o meio ambiente, para a segurança do país, para a sociedade como um todo. Falo de meteorologia e falo de emergência climática, de telecomunicações, de sistemas de posicionamento global, o GPS, de agricultura de precisão, de monitoramento de áreas cultivadas, monitoramento de biomas, de queimadas, gestão de risco e de desastres, naturais ou não, gestão hídrica, planejamento territorial e urbano. A lista é muito mais longa do que essa, eu paro por aqui. E seguramente algumas dessas aplicações podem ser realizadas sem o uso de sistemas espaciais. Não tenhamos ilusões sobre isso. É possível fazer muito disso sem sistemas espaciais. No entanto, de um modo geral, a presença desses sistemas espaciais torna tais aplicações muito mais produtivas e de uma forma muito mais eficiente. E, em alguns casos, é a única solução possível para os problemas que nós vivemos. As parcerias internacionais para a continuidade desses e outros sistemas espaciais e suas aplicações foram retomadas, como é conhecimento geral. Em suas viagens à China e à Argentina, o presidente Lula assinou acordos e reativou cooperações na área espacial com esses países. Dessa forma, já estamos nos organizando para o desenvolvimento do Ciber-6, continuidade de uma parceria de longa data com a China, que é um satélite radar baseado na mesma plataforma brasileira que está voando no Amazônia 1. E também para a retomada do Sabiamar com a Argentina, na qual eu tive a oportunidade de trabalhar no passado, um satélite de estudos oceânicos, que já está, hoje, em sua primeira fase de integração nos laboratórios do INPE em São José dos Campos. Não estamos ainda em todas as frentes de aplicação que o país almeja e necessita, mas já fazemos muito e de maneira eficiente. O objetivo da Agência Espacial Brasileira é avançar no desenvolvimento de sistemas espaciais e aplicações, promovendo a indústria brasileira e a presença internacional do país na área espacial e ampliando os impactos na sociedade. Neste momento, fará uso da palavra a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhora Luciana Santos. Marco Antônio Chamon, como já foi dito aqui pelo cerimonial, é uma referência na engenharia espacial, com conhecimento técnico e científico para liderar a EB neste momento de resgate do papel estratégico do Programa Espacial Brasileiro para o desenvolvimento tecnológico do país. A escolha de Chamon para a presidência da Agência Espacial reflete o compromisso do governo do presidente Lula com o fortalecimento do setor espacial, que passa a estar no centro da agenda da reindustrialização no governo. Para nós, é um vetor do desenvolvimento nacional. Sabemos que a pandemia e os conflitos geopolíticos evidenciaram a fragilidade das cadeias globais de produção e fornecimento e acirraram a disputa pelo domínio tecnológico e a competição baseada em interesses nacionais. Nesse sentido,
a posse de Chamon, ocorre no momento que tomamos medidas fundamentais para alinhar as políticas de ciência, tecnologia e inovação ao cenário atual e as diretrizes do governo do presidente Lula. Para isso, redefinimos a atuação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e das entidades vinculadas a partir de eixos estruturantes que vão orientar a elaboração da nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre esses eixos, destaco a reindustrialização em novas bases e apoio à inovação nas empresas. A indústria aeroespacial é fundamental para o desenvolvimento tecnológico com repercussões para além da própria cadeia. Cito, por exemplo, os impactos na educação e na formação de mão de obra, ao criar demandas por profissionais especializados e especializadas. Os incentivos à indústria aeroespacial estimulam as universidades e centros de pesquisas a produzir conhecimento. Além disso, o desenvolvimento da indústria espacial cria oportunidades para novas startups e empresas de tecnologias de pequeno e médio porte, gerando emprego de alta qualidade e reduzindo a fuga de cérebros, que é um grande desafio brasileiro. Aliás, no nosso Programa Nacional de Ciência e Tecnologia, nós estamos abrindo um programa específico para uma busca ativa, não é, dos nossos brasileiros e brasileiras que estão no exterior e que, de alguma maneira, nós precisamos que eles contribuam com o desenvolvimento da ciência e tecnologia brasileira. E também Carlos de Moura. Outra iniciativa que anunciamos recentemente dará novo impulso ao Programa Espacial Brasileiro, que é o desenvolvimento do satélite Ciber 6, que foi feito na visita que o presidente Lula fez à China já esse ano. É o maior exemplo de sucesso de cooperação científica entre Brasil e China. O programa Cibers nasceu de uma parceria inédita na área espacial ainda na década de 80. Graças a essa cooperação, o Brasil passou a ser o detentor da tecnologia de geração de dados e sensoriamento remoto. Isso refletiu, na época, né, a visão do Renato Acha, que mandou uma missão à China exatamente para procurar as tratativas nessa direção. O Ciber 6 virá com a nova tecnologia, o radar de abertura sintética, que vai aperfeiçoar o monitoramento da Amazônia, complementando os dados fornecidos pelos satélites de sensoriamento remoto em operação. O maior benefício da tecnologia SAR é a geração de dados em qualquer condição climática e através de nuvens, que é de extrema importância para o monitoramento da Amazônia. O Ciber 6 é o exemplo da visão estratégica da nossa gestão a respeito da aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Queremos evitar a dispersão de ações e potencializar os impactos dos investimentos para alcançar os objetivos estratégicos da ciência, tecnologia e inovação, alinhados às políticas de governo, aos desafios da sociedade e à inserção soberana do Brasil no cenário internacional. Aliás, precisamos fazer jus à teimosia de Santos Dumont e torná-la uma teimosia esperançosa, que é o que nós vamos construir para o futuro. E, para concluir, reafirmo nosso compromisso com a ciência como pilar do desenvolvimento nacional em bases sustentáveis, com a geração de oportunidades, emprego e renda para os brasileiros e as brasileiras. Em nosso governo, a ciência, a tecnologia e a inovação estão a serviço da superação dos desafios do país e da qualidade de vida da nossa gente. Muito obrigada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz as informações sobre os 13 anos do Centro Espacial da Amazônia. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o aniversário de 13 anos do COEAM, que é a Coordenação Espacial da Amazônia, lá em Belém do Pará. E para falar sobre isso, a gente vai conversar com a coordenadora da unidade, a Alessandra Rodrigues Gomes, servidora do INPE, que vai nos contar o que é essa unidade, a última unidade a ser construída pelo INPE, entre todas as unidades que o INPE tem no país. Muito boa tarde, doutora Alessandra. Obrigado por você dar esse tempinho para a gente conversar com a gente.
Conta para a gente onde é que vocês estão instalados aí em Belém e como é que é o trabalho de vocês, o que vocês fazem aí diariamente? Ok. Boa tarde. Pois a COEAM, a Coordenação Espacial da Amazônia do INPE, fica aqui dentro do Parque de Ciência e Tecnologia de Belém, né, ao lado da Universidade Federal do Pará. Nós estamos aqui, na verdade, a COEAM foi criada em 2007 por uma portaria, desde 2008 já está atuando aqui, mas desde 2010 apenas temos as nossas próprias instalações, o nosso próprio prédio. Então, sim, fomos o último centro regional à época, hoje coordenação, criado pelo INPE, e com missões básicas relacionadas a apoio a qualquer atividade do INPE aqui na região norte, também relacionadas a monitoramento das florestas, principalmente das florestas tropicais, né, da Amazônia, aqui na região por satélite, e capacitação em monitoramento de floresta por satélite. Então, essas são as missões, as maiores missões, que eu acho que são as mais desafiadoras, porque quando chegamos aqui tivemos que implementar e consolidar o mapeamento, o monitoramento de florestas por satélite e criar um projeto de capacitação nessa linha. Muito bacana. Então, desde 2010, o INPE tem uma unidade no meio da floresta amazônica. Vamos mostrar para o nosso telespectador, a gente está falando de estrutura, se a senhora puder dar uma mexidinha aí no notebook e mostrar para a gente, dá para ver até floresta, né? Dá uma floresta, mais ou menos, aqui. A gente está no segundo andar, né? Ao lado, nós temos um laboratório de alta tensão, eu vou tentar abrir a janela um pouquinho, e esse laboratório de alta tensão, a gente está dentro de um parque, então aqui nós temos toda uma floresta rodeando o parque, onde a gente ainda encontra animais com primeiro contato, né? Tipo preguiça, macacos. Eu vou mostrar o outro lado também. Preguiças, macacos, pássaros diversos. As capivaras, que a gente está numa região próxima ao rio, então a gente também encontra capivaras. Enfim, então a gente aqui é um exemplo. Lá atrás, eu não sei se eu consigo mostrar, mas lá atrás tem uma samaúma. Acho que a luz não vai deixar direito. Isso, vira mais um pouquinho, porque a luz do sol está... Isso, Aqui. aí a câmera consegue se adaptar. Que Isso, bacana. lá atrás tem uma samalmeira, que é uma árvore típica daqui, aqui já tem uma escola estadual, né? Então a gente convive com a floresta em volta, nos lotes que ainda não foram ocupados pelas empresas, e com essa fauna que também tem aqui. Muito bacana. Bom, a senhora falou aí sobre a questão do monitoramento das florestas, os dados, pelo que está na informação do INPE, os dados do DETER, esse que o pessoal gosta de dizer mês a mês, subiu, desceu, né? O número de alertas de desmatamento na floresta, são vocês que reúnem as informações? Nós geramos as informações todas aqui. Aqui são realizados basicamente 3 projetos. DETER, que é a detecção, projeto de detecção de desmatamento em tempo quase real, ou seja, não é exatamente no mesmo dia, não é que nem Missão Impossível. Também tem o DETER Cerrado, o DETER Amazônia, são feitos aqui, são intérpretes daqui, treinados aqui, formados aqui na região. Então, ou seja, nós já temos 13 anos, estamos fazendo 13 anos de instalações, né? Então, são pessoas que começaram desde quando estavam fazendo estágio na graduação. Também temos o projeto Terra Class, que já é o projeto de uso e cobertura da terra nas áreas que já foram mapeadas como desflorestadas. Então, são 3 projetos básicos rodando aqui: DETER Amazônia, DETER Cerrado e Terra Class. Todos do INPE, todos relacionados ao programa de monitoramento da Amazônia e demais biomas, que é coordenado pela equipe da Divisão de Projetos Estratégicos do INPE em São José dos Campos. São 13 anos, e a informação que a gente tem é que nesses 13 anos já passaram 200, já formou-se 200 profissionais dessa área de interpretação de imagens de sensoriamento remoto para essas aplicações, né, como dizem os cientistas, com as imagens produzidas pelos satélites. Vocês, então, aí recebem as imagens, interpretam as imagens e enviam lá para o Cláudio Almeida, em São José dos Campos, para a coordenação de todos aqueles mapas que estão disponíveis pela internet. Sim,
Sim, quando eu falo que mais de 200 pessoas foram são as pessoas que passaram pelo centro, são pessoas que não conheciam pela coordenação, né? São pessoas que não conheciam, que já conheciam o INPE, mas quando tiveram a oportunidade de saber que o INPE tinha criado uma unidade, vieram para cá. Como estagiários, como bolsistas, como consultores nacionais, já tivemos consultores internacionais, porque tínhamos capacitação em diferentes línguas e etc. e tal. Então, todas essas pessoas, eu creio que mais de 200, eu não cheguei a fazer uma conta exata, mas são mais de 200 pessoas formadas para trabalhar aqui, que já trabalharam, trabalham, ou provavelmente vão trabalhar, que tem algumas ainda em processo de seleção. Então, eu estou falando dessas pessoas. Em termos de pessoas capacitadas, aí nós já estamos falando com mais de 800 pessoas, né? Daqui do Brasil e de fora do Brasil, de cerca de 60 países, eu tenho essa conta. São 749, 48 pessoas treinadas no mundo inteiro, de cerca de 60 países, e isso resultado de mais de 80 cursos no projeto Capacitri. E os projetos de monitoramento, sim, todos os dias os dados têm que ser finalizados aqui, os intérpretes fazem a interpretação, geram esses dados, sobem com esses dados aí para São José. São José solta isso dentro do portal Terra Brasilis, que fica disponível para a sociedade. Hoje, o corpo técnico que faz o trabalho aí, o número de funcionários que vocês têm está em torno de quantas pessoas, doutora? Hoje, a equipe técnica que eu tenho aqui está em torno de 25 pessoas. 25 pessoas trabalhando, fazendo monitoramento. E por Sim. que precisava ter uma equipe de intérpretes em Belém instalada próxima da floresta? Por que não poderia ser, por exemplo, em outro lugar? Há alguma vantagem estratégica para o INPE ter essa unidade aí no meio da floresta? Houve uma demanda, eu acredito o seguinte, quando o centro, quando era centro, né, esse centro foi criado, é porque havia uma demanda de uma parcela da sociedade reclamando por isso. Nós sempre trabalhamos com sensoramento remoto, onde não há necessidade de contato físico com o alvo. Então, não haveria necessidade de estar na Amazônia para monitorar a Amazônia. Mas eles sentiram que a gente precisava estar na Amazônia. E aí, à época, o diretor, então, resolveu criar esse centro para atender essa súplica de que, se vocês estão mapeando a Amazônia, seria muito bom que tivessem um centro aqui. E aí, por isso, esse centro, que foi o último criado, em 2007, né, foi criado. Esse centro foi criado para responder essa demanda, né? Faz diferença? Claro que faz. A gente está muito mais próximo do problema, e agora eu acho que a gente não estaria em melhor lugar com COP 30 em Belém, 2025. Ano que vem temos vários eventos na nossa área de sensoramento remoto, eventos internacionais que vão ocorrer aqui, e daqui até a COP já estão acontecendo muitos movimentos e muitos eventos que eles estão chamando de pré-COP, ou seja, a cidade está se preparando para esse evento, então acho que não estaríamos em lugar melhor fazendo o que fazemos hoje em termos de floresta, de monitoramento de floresta, monitoramento da Amazônia. Nós estamos no centro do que vai acontecer no mundo daqui a 2 anos. Duas perguntas. Vocês têm algum contato com a floresta, algum projeto que vocês desenvolvam em que há alguma troca de informação com a comunidade local, algo assim? E, além desses preparativos que vocês estão anunciando, tem alguma coisa que pretende se colocar na COP? Olha, a gente precisa de mais um satélite para monitorar isso, a gente precisaria de um supercomputador para fazer aquilo. Tem alguma coisa que a gente pode esperar para esse movimento, essa atenção que o mundo vai estar dando aí para vocês? Bem, eu acho que assim, vamos por duas partes. Para a comunidade. Para a comunidade, na verdade, eu entendo que a gente traz benefícios e a gente traz informação para os órgãos de fiscalização aqui do Estado. Eu acho que isso é uma das primeiras benfeitorias, benesses de estarmos aqui, tão próximos. Essa facilidade de comunicação, facilidade de troca de informações, né? Eles vão para o campo, eventualmente... A ousadia de interromper a senhora, só para o nosso telespectador saber,
órgãos de fiscalização, a senhora está falando ICMBio, IBAMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Quando a gente fala em órgãos de fiscalização, estou falando em IBAMA, ICMBio, que é federal, mas o Serviço Florestal também é um órgão que fiscaliza. No nosso caso aqui, quando eu falo interação com a comunidade local, tanto o IBAMA quanto o ICMBio atuam, mas mais do que isso também temos a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, né, que também utiliza os dados com quem mantemos um contato direto para atender demandas específicas do Estado. Não só do Estado do Pará, existem outras demandas de outros estados que são atendidas, às vezes, pelo próprio Programa Amazônia de São José dos Campos, passa por aqui ou não passa, mas o fato é que a nossa relação com a comunidade local vem a partir desses parceiros, ou seja, quando nós podemos, nós vamos a campo validar os nossos dados, participamos dos campos com eles, então isso facilita os nossos intérpretes a entenderem melhor o ambiente onde eles estão, facilita na hora de analisar se aquilo pode ser um ou outro tipo de alvo, para não causar confusão na imagem. Então, esse é o tipo de interação que eu acredito que seja mais importante. Junto à comunidade local, a gente faz, eu acho que a parte que o INPE tem missão aqui é a parte de capacitação. Então, na medida do possível, havendo demanda e havendo possibilidades, nós abrimos para capacitação de escolas, de profissionais, de cursos de mestrado, de doutorado, um grupo. Então, depende muito da demanda e das nossas possibilidades. Estamos retornando aos trabalhos agora, então eu acho que nós vamos ter demandas e vamos tentar atendê-las na medida do possível. A segunda pergunta que você fez foi com relação aos eventos. Bem, essas demandas, se vamos ter mais satélites, vamos ter mais dinheiro, vamos ter mais recurso para fazer isso ou aquilo, não é só da COEAN. Eu acho que já é uma demanda que o INPE deve trazer. Em termos de INPE, sim, provavelmente teremos parceiros com quem vamos apresentar projetos, né, e ideias e pesquisas na época da COP. Eu acho que isso já está previsto. Nossos parceiros eternos, a Embrapa, a Universidade Federal do Pará, a SEMAS, o IBAMA, o ICMBio. Então, estamos trabalhando nesses arranjos para verificar como tirar proveito desse evento e também nos mostrar, né? Como mostrar o que fazemos aqui na Amazônia nesse período. Legal. A gente viveu aí nos últimos 6 anos um processo de guerra de narrativas com relação ao desmatamento na floresta que atingia diretamente o trabalho de vocês. Como que vocês, servidores aí, gerando essas informações diárias sobre desmatamento, viveram esse período? Como é que foi para vocês ter o trabalho de vocês, os dados questionados, até por gente ligada à presidência da República? Olha, sem entrar em política, é triste quando a gente é questionado sem contestação técnica. A gente é pesquisa, então a gente está acostumado a ter que receber crítica o tempo inteiro, mas baseado em pesquisa. Olha, você errou, o seu dado está errado por causa disso, disso, daquilo. Quando não há uma justificativa, um argumento técnico-científico válido, é um pouco decepcionante. Todo mundo acho que participou todo esse período eu não sei se, não posso dizer ataque, mas esse período de dúvidas com relação aos dados gerados. Para a gente não mudou nada, não mudamos não mudamos a forma de fazer os dados, porque quem discutia com a gente não era da nossa base, ou da nossa base não eram dúvidas científicas, eram dúvidas relacionadas a outra linha de raciocínio. Então, assim, em nenhum minuto nós paramos de gerar os dados. O único cuidado que tínhamos era um cuidado um pouquinho maior para não haver dúvida. Havendo dúvida, a gente tentava tirar essa dúvida. Só isso, mas não houve mudança em termos de geração de dados. Então, o que se apresenta hoje, aqueles dados do DETER, que aparecem ora subindo, ora descendo, ora muito mais alto, ora muito mais baixo, são dados reais, e todos os dados estão disponíveis para checagem de qualquer pessoa. Obviamente, quem entende um pouco melhor das técnicas de censuramento remoto, geoprocessamento e processamento digital de imagem,
tem mais facilidade, mas o público comum pode pegar e analisar esses dados. São todos gratuitos, com metodologia livre, com dados gratuitos, acesso total. Então, por conta disso, dessa transparência e da nossa governança sobre o dado, não existe dúvida sobre o que geramos. Muito legal. E a gente tem observado, né, havia uma crescente nos dados, né, no desmatamento, e pelo menos com relação ao desmatamento na Amazônia, a gente vem observando uma queda nos índices de alerta nesses últimos meses aí. Vocês que estão no Pará, no estado que era recordista em desmatamento até outro dia atrás, vocês percebiam isso? Em algum momento teve uma informação de que havia, inclusive, partícula de queimada no ar. É visível que vocês estão conseguindo retomar aí o controle? Olha, eu sempre aprendi que quando eu trabalho com monitoramento, eu sou fazedor de mapas. Então, assim, a gente não costuma analisar dados. Eu não costumo nem analisar em termos de números. Eu nem sei os números que saem. Por quê? Por uma questão de segurança. Então, eu recomendo fortemente que seja conversado mais com o coordenador. Mas, assim, a gente não costuma... Não é o fato de estarmos dentro que nós nos preocupamos mais com um ou outro estado. Pelo contrário. Mas, eu senti mais fuligem aqui ou menos fuligem. Eu acho que, assim, a Amazônia tem uma dinâmica toda dela. E ela é sempre... E a gente aprende quando a gente vem morar aqui. Então, às vezes, quando as pessoas falam, mas está tendo um fog na Amazônia, ou a chuva é assim, ou a chuva é assada, ou choveu 200 milímetros no final de semana, eu já estou acostumada. Me estranha quando chove menos. Então, assim, eu acho que faz parte de uma dinâmica. A gente não costuma destrinchar muito o dado. Nós liberamos o dado em termos de mapeamento. A gente não destrincha ou avalia se é uma questão política, se não é. Agora, visualizar essas questões de mais fumaça, menos queimada, às vezes é óbvio que isso acontece, mas eu não tenho percebido isso, não. Confesso que assim, não estou lembrada neste ano de alguma coisa nesse sentido. Ainda não vi, talvez seja daqui a pouco que comecem os efeitos das queimadas aparecerem nos centros urbanos, aqui pelo menos em Belém. Como eu moro no 21º andar, às vezes eu consigo observar melhor quando amanhece e não está aquele sol a pino, porque você tem uma área coberta por fumaça, mas ainda não aconteceu isso, não. A gente está saindo de uma época... tem isso também. Estamos saindo de uma época do verão amazônico, onde há muita chuva o dia inteiro, chove muito, e depois a gente está entrando agora no verão, então agora julho é um mês muito quente, onde tende a aumentar o desmatamento, tende a aumentar focos de calor e queimadas, então a gente vai começar a sentir os efeitos disso em agosto, setembro. Setembro é o mês mais seco, né? Mas o mês mais quente é agora. Então, neste momento, eu não estou sentindo. Até então, a gente não teve como sentir ou observar essa questão das queimadas mais perto da área urbana. Não, claro, só para deixar claro, eu não estou me referindo a 2023, né? O grande pico de incêndio foi 2022, se me falha a memória, 2021. Agora já a pandemia tirou um pouco do foco do tempo aí. E, bom, para a gente terminar de apresentar o centro, além da sua estrutura física do prédio que você mostrou, o que vocês têm aí? Tem alguma coisa tecnológica, laboratório, pesquisa, alguma coisa nesse sentido? Vocês também fazem formação? Mestrandos, doutorandos estudam por aí? Sim. Bem, em termos tecnológicos, a gente tem aqui, assim, a gente apoia outros projetos do INPE. Então, nós temos uma antena do projeto do ELAT, né, de monitoramento de raios, e nós temos também, em parceria com o IBGE, nós temos uma antena dentro das dependências do INPE aqui, da COEAN, uma antena de medição de dados de GNSS, que são os dados de uma rede de satélites relacionados a posicionamento. Então, são dados que são coletados continuamente, tanto os de raio quanto os do IBGE. Nós não temos laboratórios, porque os nossos laboratórios são, na verdade, as salas de interpretação. Então, os intérpretes, nós temos 2 salas de 2 projetos, o DETER
e o Terra Class, e as equipes se dividem nessas salas. Fora isso, nós temos salas para auditório, nós temos laboratório para aula, né? Não existem laboratórios como aqueles de química, por exemplo, não, porque a vocação da COEAN sempre foi voltada à observação da Terra. No entanto, estamos num processo de abrir um pouco mais a nossa área, o nosso range de pesquisa e de pesquisadores e de ideias. Então, hoje mesmo eu tive uma reunião onde provavelmente novas ideias, novas pesquisas, novas parcerias vão surgir em outras áreas que não sejam somente monitoramento, que não seja somente capacitação. Então, eu estou bastante esperançosa que a COEAN vai abrir o leque de possibilidades na área de pesquisa espacial. Muito legal. Quero agradecer demais a doutora Alessandra pela participação aqui no Brasil Consciência, marcando esses 13 anos da COEAN, e desejar sucesso aí nos projetos, nas novas iniciativas e também na organização da COP. Obrigado, doutora. Obrigada, boa tarde, obrigada a todos. Um abraço. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica com as informações sobre os técnicos a serviço da ciência e tecnologia. Muito tempo sem realização de concurso, essa mão de obra é cada vez mais escassa. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, e o Brasil Consciência traz para vocês agora uma reportagem sobre a importância da carreira de nível médio na produção científica. Os pesquisadores, obviamente, são fundamentais, mas há cada vez maior a necessidade de reposição dos quadros daqueles que fazem o trabalho diário para a produção científica acontecer. Veja. Você que acompanhou o Brasil Consciência nos últimos anos já viu em algum momento a gente mostrando a participação de técnicos de nível médio na produção científica do Brasil, como foi o caso em 2019, quando visitamos o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares de São Paulo. Então, aqui é um laboratório de manipulação, onde nós fazemos a produção dos radiofármacos, e a produção dos radiofármacos ela é feita dentro do interior de uma célula de processamento, que é o que ele está manipulando. Essa célula ela é estanque, com pressões negativas, também uma parede de chumbo para proteger o operador da radiação que é emitida de lá de dentro. O que ele está manipulando aqui é um radiofármaco. Imagina que uma radiofarmácia é como uma farmácia de manipulação, só que você não pode manipular com as mãos e ainda assim tem que ter um ambiente controlado para proteger o produto e proteger o operador. Então ele está manipulando através de pinças um material radioativo. E junto com esse material radioativo ele tem os compostos químicos também, que ao fazer a marcação se forma um radiofármaco. Quantos anos faz que o senhor trabalha aqui? 36. 36 anos. O senhor tem medo de trabalhar com esse tipo de material? Não, nem um pouco. Já teve algum acidente aqui, alguma vez algum colega, alguém passou mal por algum motivo? Não. Nunca aconteceu? O que o senhor fala em casa quando você vai na festa do sobrinho no final de semana? O senhor fala para ele que você trabalha com o quê? Eu trabalho com medicamentos, faço medicamentos para medicina nuclear. É o que eu falo. Todas as pessoas da minha família sabem o que eu faço. Ninguém acha que o senhor trabalha numa usina nuclear? Sabe? Sabe? Sabe. Não usina, né? Mas no centro de produção. A falta de concursos públicos, que já prejudica as carreiras de nível superior ao ponto de atrasar ou até inviabilizar algumas pesquisas, é ainda pior quando se leva em consideração a reposição da mão de obra que faz o serviço diário para a manutenção do trabalho de pesquisa. Eu estou aqui no Museu de Astronomia e Ciências Afins, né? Sou tecnologista aqui, já fui técnico da carreira de CIT. O Museu de Astronomia e Ciências Afins ele é uma das 7 unidades de pesquisa do MCTI no Rio de Janeiro. Em todas elas, a carência de técnicos é muito grande. Por exemplo, aqui no MAST, especificamente, eu poderia citar de todos os institutos, mas vou ficar aqui no meu.
a gente tem a carência do auxiliar de restauração e conservação, que é a pessoa que, com o auxílio de um conservador, restaurador de nível superior, vai, na prática, promover ações de restauração e de conservação de documentos históricos, né? O Museu de Astronomia é o responsável pela guarda da história e da memória da ciência e tecnologia brasileira, ou seja, documentações em papel, plantas de equipamentos, arquivos pessoais de cientistas, arquivos institucionais de órgãos da ciência e tecnologia, alguns com mais de 200 anos, como o Observatório Nacional, estão sob nossa guarda. E o técnico, nessa atividade específica, ele é extremamente importante, ou seja, é alguém que dá conta de atividades de conservação e restauro de documentação, às vezes centenária, né? Isso para eu pegar aqui no Observatório Nacional, a gente teria oficiais de campo que trabalhariam com a preparação de equipamentos para medição, para análise sismográfica, por exemplo, que é a instituição que está aqui do nosso lado e que também sente falta de técnicos, e a gente pode falar de vários. A nossa preocupação ela é muito grande, porque esse processo de aposentadoria, esse processo, a cada momento que as nossas instituições vão perdendo o poder de recomposição, o número é muito grande de pessoas que, dentro das nossas unidades, as pessoas já estão muito perto já das suas aposentadorias, a gente recai no problema que está acontecendo em todas as unidades. Não está fechando só laboratório por conta de pesquisadores. Está fechando laboratórios também para dar continuidade em todo aquele trabalho de bancada, de laboratórios, de ajudar a identificar e, principalmente, né, no andamento, né? Porque, volto a dizer, se pensar em desenvolvimento de pesquisa, tentando apontar de que forma a gente pode desenvolver ambientalmente mais a ciência e tecnologia na Amazônia, se a gente pensar nesse equilíbrio de ter, dentro das unidades, esse corpo funcional funcionando, nessa engrenagem, a gente corre o risco de que muitos laboratórios dentro do INPA estão engessados, né? Isso acontece no INPE, a mesma coisa. Se a gente for para todos os segmentos da área de ciência e tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente está com essa problemática. O técnico de nível médio é um especialista em procedimentos específicos do Instituto ou até mesmo de uma linha de pesquisa que exige alto grau de conhecimento e treinamento. O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia tem muito técnicos com habilidades muito diferenciadas de um laboratório. Nós podemos comparar, por exemplo, a engenharia espacial no INPE, por exemplo. A gente está falando de um laboratório onde nós estudamos bioma, onde você precisa, dentro do interior da Amazônia, não é só o laboratório dentro do INPA, mas a gente tem desde os inventários, de todo o levantamento, por exemplo, botânico e florístico, toda a catalogação para você levar a coleta para as coleções zoológicas, identificar tudo isso. Então, você tem desde o mateiro, que nós podemos comparar um técnico especializado no mateiro, não é o cara que sai fazendo picada, entrando na mata dentro. Mateiro é o cara que conhece da essência, da informação também técnica científica, é o cara que sabe subir, podar, fazer uma pecônia, trepar, fazer uma coleta botânica, isso seja numa arbórea ou então num arbusto. A gente pensando na área da biologia aquática, a gente precisa de um técnico especializado que sabe manusear, por exemplo, é um barqueiro que a gente chama. O pescador, o cara que vai fazer coleta, por exemplo, um pesquisador da área de ictiologia, que estuda os peixes na Amazônia, ele precisa ter um técnico especializado que saiba fazer o manejo. Vou te dar um dado interessante. Não é qualquer técnico que sabe fazer o manejo de capturar um peixe como o poraqué, que chega a dar uma descarga de até 400 volts, por exemplo. Estou tentando fazer algumas comparações da importância do técnico de pesquisa na Amazônia. Eu sempre dou um exemplo, para mim, que é muito caro, né? Poderia dar vários, que vocês aí de São José dos Campos têm, que é o grande soldador, que é um técnico famoso, militante, o Geraldo,
que é um cara que foi formado durante dezenas de anos, ele tem uma expertise enorme, eu não vou substituir esse cara a cada 6 meses. Né? Ele se aposentou e hoje o que acontece? Ele é tão estratégico a atividade de preparação que ele faz de solda que ele precisa ser recontratado. Eu me especializei, entrei na Engesa, né? Entrei na Engesa. Quando eu saí da Engesa, né? Como eu já coloquei, eu vim para o INPE. E no INPE eu tive muita oportunidade de participar de congresso de soldagem. Eu sou filiado à ABS, Associação Brasileira de Soldagem, né? Então, o INPE, as tecnologias que estavam sendo criadas, do ciber, das plataformas, exigiu que nós teríamos que avançar no conhecimento de vários processos de soldagem. Então, lá a gente fizemos, todo ano, nos congressos de soldagem, a gente apresentava algum trabalho nos congressos de soldagem. Passamos de muito curso aí lá, principalmente na Unicamp, né? Na Unicamp, lá na Universidade Federal de Uberlândia, que tem vários laboratórios de soldagem, né? Então, exigiu de nós, a demanda do INPE, a demanda dos projetos do INPE, exigiu que nós tenhamos, que os técnicos, né, tinham que correr atrás, né, e conhecer tecnologia, né? Então, por isso que a gente desenvolveu vários projetos, a gente ajudou a engenharia, né, dava alguma noção de soldagem, né, solicitava, né, quando eles solicitavam da gente, olha, qual é o melhor processo de soldagem? Então, a gente, com a nossa experiência, a gente passava para eles. Porque a soldagem é um grande desafio. A soldagem hoje é uma das áreas mais robotizada, mais avançada no mundo inteiro, né? Então, por isso que a gente tinha essa necessidade de se especializar, né? E fala uma coisa para mim. Hoje não tem soldador no INPE. Qual foi a última vez que eles chamaram você para fazer alguma coisa? Olha, cara, foi recentemente, né? Recentemente me chamaram lá porque o INPE também tem um projeto Pro Antártida, né? Esse projeto, nós fizemos uma torre que vai sempre, quando eles têm a missão de ir para a Antártida, tem uma torre, né, que vai na boleia, né, vai na frente do navio, né? Então, uma torre de alumínio, né, que ali tem os dados meteorológicos, enfim, eles montam vários aparelhos. Então, em cada viagem que eles fazem, então na volta tem que fazer alguns reparos nessa torre. Essa torre também é de alumínio aeronáutico, né? Alumínio de grande estrutura. Então, eles me chamaram lá, que teve quando eles foram descarregar lá, houve uma avaria numa peça lá, então nós fomos lá fazer a soldagem, né? Recuperar, para que agora, acho que em outubro, eles estão retornando para a Antártida, né? E na Antártida também, para a Antártida tem várias plataformas lá na Antártida que foram feitas aqui, vários módulos, né? Foram feitos aqui no INPE, né? No INPE pelo setor de mecânica, nós fizemos, né? Os técnicos, bastante técnico, eu volto a referir aos torneiros mecânicos, aos fresadores, aos ajustadores, né? Então, é esse pessoal que compõe, né, como se diz, o chão de fábrica, né? Então, interessante. Então foi há cerca de 2 semanas, eu creio eu. Em alguns casos, o técnico não apenas dá suporte a pesquisas, mas também contribui com a instrução para a formação de graduados, mestres e doutores. Pesquisador não é, com todo respeito, pesquisador não é o cara de botar a mão na massa. Pesquisador é o cara que está no campo. Por isso que eu digo que todo o conteúdo, o aprendizado de muitos pesquisadores, tanto se você pegar os cursos de pós-graduação na área de biologia tropical ou recursos naturais, a maioria das aulas de campo, o professor, quando vai com esses alunos para dentro de uma excursão, leva mateiro. O mateiro é o professor. Essa molecada que vai fazer mestrado e doutorado, como botânica, se não tiver o mateiro, o cara dá aula. Claro, e aí com acompanhamento sempre do pesquisador. Em São José dos Campos, no DCTA, o torneiro mecânico Wilson Júnior é um exemplo de técnico que vem contribuindo com a formação de engenheiros há alguns anos. Parte da minha
atividade, parte da carga horária da minha atividade, é formalmente dedicada à participação e apoio em aulas de graduação e pós-graduação. O mestre Gonzaga, o inesquecível mestre Gonzaga, ele tinha um desafio de explicar e fazer com que os alunos dimensionassem um diferencial. E ele pediu para que eu fizesse algum diferencial didático para que os alunos conseguissem manusear esse equipamento e aprimorar, melhorar o aprendizado sobre o diferencial. Esse é um diferencial didático que a gente executou, a gente projetou e desenhou para que os alunos melhorassem seus aprendizados. Quando um automóvel se desloca em linha reta, as rodas que tracionam o automóvel rodam na mesma velocidade. Quando um automóvel faz uma curva, a roda interna, de menor raio, gira numa frequência diferente da roda que está no externo da curva. Em linha reta, as duas com a mesma frequência. Numa curva, a de dentro roda com frequência diferente da de fora, menor. Através desse mecanismo, segundo o professor Gonzaga, o aprendizado dos alunos teve um enriquecimento, teve uma melhora no aprendizado sobre o diferencial. E o que é aquele outro ali, daquela turma que você estava falando para a gente? Esse mecanismo é um redutor planetário. Alguns alunos solicitaram junto ao CCM o conhecimento sobre operação de máquinas convencionais, entre elas a fresadora, o torno, a furadeira e trabalhos de ajuste em bancada. Esse trabalho foi desenvolvido por 12 alunos de graduação, de mestrado e de doutorado e foram divididos em equipes. As equipes fizeram uma rotação nas máquinas que a gente disponibilizou para eles. Eles aprenderam algum conhecimento básico sobre fresamento, torneamento, furação, ajuste dimensional, geometria GDT, para conseguir fazer essa montagem, né? Se eles tivessem cometido qualquer deslize, qualquer desvio no que foi especificado pelo desenho e projeto, esse equipamento não teria a suavidade que ele está tendo em sua movimentação. Além do apoio às aulas, Wilson também participou de inúmeros outros projetos criados dentro do DCTA, como, por exemplo, esta união entre um braço robótico e um pequeno trator de esteira que deu origem ao equipamento capaz de ser usado em locais onde há risco para a segurança. Um também que deu frutos tanto para a indústria como para o nosso laboratório, gerando mestrados e doutorados, foi a instalação de um robô sobre um Bobcat. Esse robô tem por finalidade executar tarefas em ambientes insalubres e transportar cargas superiores à capacidade humana. Esse robô, sobre esse Bobcat, ele é controlado à distância por controles de rádio, né? E substitui o ser humano em ambientes que poderia causar problemas à sua saúde, à sua constituição física. Por que não dá para terceirizar esse cara? Porque esse cara ele é parte de um processo de pesquisa. E na maioria das vezes ele está lidando ou com equipamentos muito caros ou com informações sensíveis na área da ciência e tecnologia. Você imagina um técnico de laboratório que trabalha com uma pesquisa de ponta
na área metalográfica, ou na área química, ou na área nuclear. Essa pessoa está transitando ali com formações, precisa, com informações estratégicas, precisa de formação continuada, não é uma atividade. Por exemplo, um conservador, né, um técnico em conservação e restauro, esse cara não se forma em 15 dias. Há uma especialização no tipo de conservação, no tipo de restauro, no tipo de acervo que ele trabalha. Um técnico de laboratório é a mesma coisa, né? Ele é altamente preparado, qualificado para aquele tipo de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico ou científico que é trabalhado numa instituição. Para tentar minimizar o problema, o Fórum de Ciência e Tecnologia e o SINDCT vão levar à SBPC deste ano a campanha sobre a importância do servidor de nível médio para a produção científica do país. A gente tem levantado muito essa bandeira por essa preocupação, porque nesse processo todo, por conta principalmente do número, da falta de recomposição dos quadros nas unidades de pesquisas do Ministério da Ciência e Tecnologia, primeiro, nós passamos por um problema sério de décadas, que é a falta de recomposição por número para recompor as vagas por conta de concurso público, né? Abriu-se um concurso agora recente para 814 vagas que são destinadas só à área da pesquisa e à área de analistas, nível superior. Então, isso aprofunda a crise maior ainda quando você não pensa na recomposição dos técnicos. Então, essas 814 vagas minimamente não vai resolver o problema da ciência e tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito menos resolver a situação da falta desse técnico. Então, a gente está levantando uma campanha, né, dentro do fórum, a gente aprovando, tentando levantar essa bola, colocar isso, inclusive, no colo da ministra Luciana Santos, da responsabilidade de que o momento agora é de aproveitar e fazer uma recomposição geral em todo o quadro, tanto de cientista, né, dos pesquisadores, mas principalmente das carreiras de ciência e tecnologia do nível médio, desde o técnico de laboratório aos assistentes de ciência e tecnologia. Você tem a respeito dessa oportunidade, né? O Lula voltou ao governo, nós temos uma ministra que está anunciando concurso. Esse seria o momento ideal da gente estar recompondo esses quadros? Olha, o momento é agora, né? Mas a ministra esteve recentemente aqui em São José dos Campos, aí nós fomos conversar com a ministra, né? E colocamos para ela essa questão, né, da angústia aí de falta de pessoal. E interessante que eu e o meu amigo Elias, o Elias também é fresador, né, mecânico, né, e nós somos aqui do SINDCT, conversando com a ministra, nós vamos falar ela sobre soldagem, ela ficou meio interessada, ela falou, pô, mas tem solda? Tem solda, tem, ministra. Ela falou, vou levar essa foto aqui e falar com o presidente Lula, né, na questão toda. Mas, infelizmente, no concurso que está para vir aí, não tem técnicos. Então, eles, segundo a ministra, né, disse que foi pedido, né, técnico, né, e lá no planejamento e no Ministério lá da Fazenda, enfim, né, no novo ministério também aí, disseram que não foi cortado lá, né. Mas nós estamos na luta aí, né, tentando convencer a ministra Esther, né, que é da administração hoje, né, para que é importante técnico, né? Porque eles têm uma visão muito distorcida do técnico, né? Principalmente na área de ciência e tecnologia, né? Então o pessoal não pensa muito no técnico, né, nem no auxiliar, né? Então é uma esperança, né? Uma esperança que o governo Lula, né, possa começar a recompor os quadros, né? E principalmente com os técnicos, né? Que vão dar todo o apoio aí aos pesquisadores, aos engenheiros, né? Então seria muito interessante, né, começar a pensar nesse nível, né?
O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente deixa para vocês os nossos canais no Facebook, onde você encontra todas as publicações da rádio do SINDCT e também o endereço da nossa página no YouTube. Você encontra todos os programas já produzidos pelo BCC. A gente também deixa para vocês o nosso e-mail, onde você pode fazer suas críticas, tirar dúvidas, emitir sugestões ou opiniões que poderão ser publicadas aqui no nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.